Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Todo ano é a mesma história. O Brasil sofre com a falta de água ou a seca de seus rios. Em todas as regiões essa realidade é muito presente, seja no sul, no norte, no nordeste e até mesmo em alguns estados em específico, como São Paulo e Minas Gerais. E aqui na região leste do estado mineiro, a situação do Rio Doce se tornou muito conhecida em todo o Brasil devido à grande quantidade de lama e dejetos de minério que foram lançados às suas águas. Mas o que nem todos sabem é que o rio já vinha sofrendo muito com a seca, que é consequência direta do descuido e descaso do ser humano. E é por isso que a Jenny foi conversar com a bióloga, professora Marcilei, que explica pra gente o porquê do rio chegar a essa situação e qual é o nosso papel como cidadão no cuidado com a natureza. Feliz sábado, Guilherme. Feliz sábado para você que está em casa também. Hoje eu converso aqui com a Marcilei, tudo bem? Tudo bem. Ela que é professora e também licenciada em Biologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso meio ambiente. Você está vendo que nós estamos aqui no meio de um rio. Esse é o Rio Doce, que corta os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e a gente está literalmente no meio, né, mostrando aqui as pedras. Esse é um local que era para estar coberto de água. E, infelizmente hoje não está, já faz algum tempo, né, que nós estamos sofrendo com a falta de água aqui nessa região. E existe alguma explicação para esse fenômeno, Marcilei? E são muitos os fatores que fazem com que esteja uma situação dessa. Mas eu vou destacar hoje o fator desmatamento. Nós estamos a muitos quilômetros da floresta amazônica. Mas a floresta amazônica hoje ela tem 20% de floresta que não existe mais nada, que ou é pasto ou é deserto. E mais 20% que aparece nos satélites como tendo floresta, mas que na verdade não é verdade, porque as principais árvores já foram cortadas e foram desmatadas. Mas em que isso interfere? Pensa só, você sabe que o rio Amazonas é um rio muito caudaloso, muito importante, ele tem em torno de 17 milhões de litros correndo. Mas existe um rio no alto, um rio no céu, que a floresta amazônica tira da terra e faz em formato de vapor que vai abastecer o Brasil. Sabe quantos milhões de litros? 20 milhões. Então, mais do que o fluxo do rio Amazonas é esse fluxo do ar. Esse fluxo já diminuiu pelo menos 40%. Então, a gente sente isso. Agora, por que o rio em si está pouco? Falta de chuva, mas o rio não é só abastecido por chuva. O rio também tem nascentes, o rio tem outros afluentes que vão abastecendo. E o que está acontecendo é que esses pequenos riachos, pequenos ribeirões estão secando. Por que estão secando? Nós estamos aqui num bioma que é chamado Mata Atlântica. A Mata Atlântica do Brasil, se tiver 5, 6% intacta, é muito. Através de reserva só, o resto tudo foi desmatado. Então a gente está sentindo agora o problema que é o desmatamento. Agora, esse problema de falta de água que a gente está sentindo aqui, poderia ser resolvido com a implantação de poços artesianos? Resolvido não, pode ser amenizado, né? Na minha água não chega da rua, então eu faço um furo, busco a água, que é esse poço artesiano. Embaixo da gente tem uma camada, um rio correndo, que são os lençóis freáticos. Então eu consigo furar e lá buscar essa água. Só que essa água é um reservatório, ele é finito. Se você não repor essa água, ela vai chegar um momento que vai acabar. Já que essa não é a melhor solução, existe alguma coisa que nós podemos fazer para reverter esse quadro? Reverter é muito a longo prazo, mas até existe um projeto muito interessante chamado Olhos d'Água, e que é da nossa região, que conseguiu já numa grande área fazer com que a mata voltasse, a Mata Atlântica voltasse a estar ativa, viva, e as nascentes voltaram a brotar. Então, qual é o segredo? Para todos nós, nunca corte árvores. E se por acaso realmente necessitar de alguma logística, plantar 2, 3 no lugar.
E ainda tem um projeto, por que não criar um projeto em cada escola, em cada igreja, em cada comunidade, de sair plantando árvores. A árvore não faz mal, só faz bem. Qualquer espaço vazio, plantar árvores. Se a gente fizer isso perto dos mananciais, a água vai ser preservada, o clima vai amenizar. Então o segredo é plantar árvores. Se eu pegar e plantar um campo inteiro de eucalipto, por exemplo, é uma floresta? Não funciona igual. Precisa ter a variedade. A variedade, porque cada raiz numa profundidade, cada um puxa de um jeito, cada um ajuda de uma maneira. Então é plantar, mas diversificando também. Tá certo. Marcilei, muito obrigada por essa explicação e pelas dicas. A gente pôde aprender aqui que a gente tem um pouco da solução nas mãos. A gente pode mudar um pouquinho do planeta e pode melhorar um pouco, pelo menos, essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Muito obrigada, tá bom? Isso. Guilherme, a gente volta com vocês aí no estúdio. Até a próxima. O dever de cuidar da natureza está sobre o ser humano. Desde a época da criação do mundo, esteve sobre Adão a responsabilidade de cuidar e manter a natureza. Mas parece que a nossa realidade é muito diferente daquela que Deus planejou para toda a sua criação. O que será que temos feito com esse privilégio que temos de cuidar da natureza? Essa é a reflexão que você acompanha agora com o pastor Marco Bueno. Depois que Deus criou Adão e Eva, e certamente Deus apresentou tudo o que existia no Jardim do Éden, que era onde eles viviam, Deus então deu uma orientação ao ser humano. Veja o que nós temos em Gênesis capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. Você percebe aqui que Deus pediu duas coisas a Adão e Eva. Primeiro, que cultivassem a terra. Isso nos ajuda a entender que eles teriam a liberdade de conseguir criar coisas novas. Mas Deus também pediu que eles guardassem com carinho tudo aquilo que Deus havia feito. Eles teriam que trabalhar ou tratar com dignidade os animais que Deus havia criado. Teriam que cuidar dos rios, dos mares, das árvores, da natureza, enfim. Mas eis que veio o pecado. E o homem chegou numa situação tão baixa, que Deus então resolveu sacrificar tudo aquilo que havia criado por amor ao ser humano. Então Deus pediu a um homem chamado Noé que construísse um grande barco e que dentro desse barco colocasse um pouco daquilo que ele havia criado. Você conhece a história? Depois de algum tempo, toda a terra foi destruída através de uma grande inundação mundial. E agora aquela arca, depois de algum tempo, acaba repousando sobre um monte. E tudo aquilo que Deus havia criado sai daquele grande barco e começa então o processo de recriação da natureza. E agora nós chegamos em dias atuais. Quando olhamos para trás, percebemos que pelo menos em duas ocasiões Deus nos deu presentes incríveis. Primeiro, quando Ele criou todas as coisas lindas que existem. E a segunda vez foi quando Ele recriou todas as coisas lindas que existem. A grande pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Parece que algumas coisas não combinam com os presentes que Deus nos concedeu. Parece ser inadmissível que nós, como seres humanos, sujemos o ar que respiramos. Parece ser difícil entender que tenhamos que jogar papel, sujeira, lixo por todos os lugares da natureza que Deus nos deu. Parece ser desumano, parece não combinar o ato de machucar um animal, abandonar um gatinho, um cachorro recém-nascido porque nós não queremos mais ficar com ele, na esperança de que alguém, uma outra pessoa, possa cuidar. Você percebe que às vezes nos dá a impressão que não estamos valorizando aquilo que Deus nos deu? Talvez você diga: puxa, mas eu sou muito pequeno, as grandes indústrias sujam muito mais, destroem muito mais, e é verdade. Mas será que não existe absolutamente nada que eu possa fazer para que esse presente de Deus seja preservado? Pense nisso.
Estamos chegando ao final de mais um encontro marcado. Para você, um feliz sábado, que seu dia amanhã seja muito prazeroso. E uma dica para você: convide um amigo ou uma família em especial para almoçar na sua casa e partilhar desses momentos prazerosos do Santo Sábado do Senhor. Semana que vem, nosso encontro marcado acontece aqui no seu culto de Pôr do Sol. Um grande abraço e até lá!